Olá pessoal, tudo bem? Hoje gostaria de falar para vocês a respeito do caráter. Qual que é o caráter aprovado diante de Deus? Quais são as características que nós precisamos ter para que venhamos agradar a Deus, para que possamos ser vasos úteis nas mãos de Deus? É sobre isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Nós sabemos que é impossível alguém servir a Deus sem ter um caráter aprovado. Existem qualificações e características que todo homem, toda mulher de Deus precisa ter se quer de fato ser um servo de Deus aprovado. E eu gostaria de falar aqui para vocês hoje sobre pelo menos 7 características que habilitam alguém a ser um servo de Deus aprovado. Obviamente nós sabemos que a graça de Deus nos alcança diante das nossas fraquezas, mas nós sabemos também que Deus, Ele, ainda que nos aceite como nós estamos, Ele não deseja que nós permaneçamos da mesma maneira. Sabe, hoje Deus Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar atitudes erradas, comportamentos que não convêm para um cristão, para um homem de Deus. Eu gostaria de falar para você então sobre 7 características que caracterizam um caráter aprovado, que na verdade é o caráter de Cristo. Lógico que essas características elas não expressam a totalidade daquilo que nós devemos ter. São algumas das características que eu julgo ser importantes, que nós como servos de Deus precisamos ter. Mas que eu acredito que se você já tiver essas características, você pode ser tido como um servo de Deus aprovado. E a primeira característica que eu gostaria de mencionar aqui é a humildade. Se eu sirvo a Deus, se eu quero de fato agradar a Deus, a primeira característica que eu deveria ter é a humildade. Porque na verdade, o maior traço de caráter de Jesus era a humildade. Se você de fato quer se parecer com Jesus, em primeiro lugar você precisa ser humilde. Mas nós precisamos corrigir o nosso conceito de humildade. Humildade não é pobreza, humildade não é ter uma atitude de autocomiseração. Humildade não é você ser alguém que tem a aparência de piedade, a aparência de humildade simplesmente. Humildade também não é covardia, humildade não é moleza, aquela atitude frouxa, fraca, diante das circunstâncias, diante dos desafios. Humildade não é nada disso. A verdadeira humildade é depender de Deus. Humildade é reconhecer quem você é em Deus, mas fazer tudo na dependência dEle e saber que sem Ele você não é nada. Saber que sem Deus você não pode coisa alguma, que Deus é tudo na sua vida e que Ele pode, somente Ele, transformá-lo e que somente através dEle você pode manifestar qualquer virtude ou pode realizar qualquer obra. Então a humildade é reconhecer que em si mesmo não há nada de bom, mas tudo que você tem de bom vem de Deus. Essa é a verdadeira humildade. Humilde é aquele que depende da graça de Deus. Aquele que sabe que por mais que ele possua virtudes, se não for pela graça de Deus, ele não tem nada de bom. É impressionante como pessoas humildes expressam a beleza de Cristo. Como diz a palavra de Deus, expressam um bom perfume de Cristo. Se você quer expressar a Deus genuinamente, seja alguém humilde. Esse é o primeiro traço de caráter que nós precisamos ter. Um dos traços de caráter. O segundo é a exatidão. A exatidão é muito importante na vida de um cristão porque ela o define como alguém sério no que faz. Pessoas exatas são pessoas que aquilo que você coloca na mão dela vai prosperar. Então nós deveríamos ser exatos quanto aos números, quanto aos nossos compromissos, quanto ao horário, quanto a tudo. Homens e mulheres de Deus possuem exatidão. É muito ruim quando você marca um compromisso com uma pessoa que ele diz, daqui meia hora eu estou chegando, e ele chega somente daqui 1 hora. Não é ruim, porque demonstra a falta de exatidão. Então pessoas exatas, eles procuram ser corretos, precisos naquilo que eles dizem. E uma pessoa exata, então, ela se torna confiável. Terceira característica de um servo aprovado é a intensidade. Alguém que não é intenso, ele provavelmente não vai cumprir o propósito de Deus, não vai fazer aquilo que precisa ser feito. Só alcança algo na vida aquele que faz para valer, coloca força, aquele que coloca intensidade naquilo que faz. É muito ruim quando nós estamos buscando a Deus, seja num culto, numa reunião, e ali existem pessoas que não são intensas, pessoas que não buscam a Deus de todo o coração. E a palavra de Deus diz que Ele só ouve a nossa oração se ela é feita de todo o coração, ou seja, se é feita com intensidade. Então, se você não é intenso no que você faz,
provavelmente você não vai cumprir o propósito de Deus, você não vai cumprir aquela tarefa, você não vai até o fim, porque você não é intenso. Pessoas intensas são finalizadoras, pessoas intensas, elas agregam valor, elas agradam a Deus. Tudo que nós fazemos deveria ser, na verdade, para valer, não para constar meramente. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes fazem as coisas só para constar. Sabe, se você faz coisas para constar, é melhor que não faça, querido, porque aquilo que nós fazemos para constar não tem valor diante de Deus e não nos leva a lugar algum. Se for para fazer, faça para valer. Quem não é intenso, então, não sai do lugar. Nós devemos ser intensos em tudo, no louvor, na adoração, na palavra, em tudo que fazemos, em tudo que falamos. A quarta característica que define alguém que possui o caráter de Cristo, nós podemos dizer que é a responsabilidade. Infelizmente, nós vivemos em meio a um contexto de pessoas irresponsáveis. São irresponsáveis para com seus compromissos, para com sua família, para com a igreja, para com o seu trabalho, pessoas que não valorizam a sua palavra, os compromissos que fazem. Nós somos uma geração de pessoas irresponsáveis. Eu brinco que nós somos a geração do Homer Simpsons. Naquele desenho dos Simpsons existe um casal ali que é o Homer e a Marge. A Marge é descrita como uma mulher brilhante, uma mulher que teria um futuro brilhante, é uma mãe zelosa, uma pessoa sensata, mas o Homer é um tolo, uma pessoa irresponsável que vive fazendo coisas erradas. E os homens da nossa geração, infelizmente, são vistos dessa maneira, como homens insensatos. E a maioria deles, infelizmente, tem atitudes assim, vivem em prol dos seus próprios desejos. Mas nós, como cristãos, precisamos dar uma resposta diferente para a sociedade, para os nossos familiares, uma resposta diferente para a igreja. Porque, na verdade, somente pessoas responsáveis expressam a Cristo genuinamente. E o responsável é aquele em quem a vontade de Deus prospera, aquele em quem o propósito de Deus se cumpre, porque ele tem responsabilidade para fazer o que tem que ser feito. Deus só confia coisas grandiosas genuinamente a pessoas responsáveis. Pessoas que não têm responsabilidade não recebem muita coisa de Deus, porque não conseguem dar continuidade àquilo que Deus lhes entrega, àquilo que Deus lhes dá. E o irresponsável, ele geralmente não se importa com muita coisa. Como se diz, ele quer que se dane aquilo que é colocado sob a responsabilidade dele. Mas pessoas responsáveis valorizam tanto as pequenas quanto as grandes coisas que lhes são confiadas, porque ele entende que tudo que ele faz é com responsabilidade. E esse é um traço de caráter de Cristo. E o responsável, ele geralmente é o primeiro a chegar, o último a sair. Ele é aquele que dá sempre as melhores respostas, que tem sempre a atitude correta. É aquele que, se marca um compromisso, ele vai. É aquele que não falha, em momentos que mais se precisa dele, porque ele é responsável. A quinta característica de alguém que possui o caráter de Cristo é a autenticidade. A autenticidade é você ser o mesmo por dentro e por fora. Não tentar ser outra coisa além daquilo que você é. É você, de fato, buscar a expressar a essência do que você é. Infelizmente, muitas pessoas tentam maquiar a verdade a respeito do que elas são. Elas tentam esconder determinados pensamentos, determinados sentimentos, e que quando vem à tona, elas muitas vezes tomam atitudes e falam coisas que as pessoas que estão ao redor dizem: poxa, mas essa é a mesma pessoa que nós conhecemos? Porque na verdade a questão é que ela manifestou agora quem ela realmente era, mas quando ela tem momentos de autenticidade, ela mostra quem ela é, e geralmente não é muito bom. Quem não é autêntico não é previsível. Mas como é bom conviver com pessoas previsíveis, como é bom conviver com pessoas com quem você sabe aonde aquela pessoa está indo e você sabe o que ela gosta e o que ela não gosta. Mas como é ruim conviver com pessoas que a cada dia querem uma coisa, a cada dia manifestam um determinado tipo de atitude. É muito difícil, porque você nunca sabe como lidar com essas pessoas. Sexta característica de alguém que tem um caráter de Cristo é a diligência. O que é a diligência? É simplesmente o contrário de preguiça. Sabe, o preguiçoso, ele não chega a lugar algum. Se nós queremos alcançar algo, nós precisamos ser pessoas diligentes, ou seja, pessoas dispostas a enfrentar o que precisa ser enfrentado, dispostas a pagar o preço, dispostos para o trabalho, dispostos a fazer o que precisa ser feito para que aquela obra seja realizada, para que o propósito se cumpra, para que aquela tarefa seja realizada. Eu acredito que diligência é uma das características mais importantes de um servo de Deus. A sétima e última característica que eu gostaria de falar para vocês aqui, que define quem tem um caráter de Cristo, é a seriedade. Pessoas
que possuem um caráter aprovado são sérios. Sérios naquilo que fazem, sérios, na sua postura, sérios no seu comportamento, na sua atitude. O que quer dizer essa seriedade? Seriedade não quer dizer que nós temos que ser carrancudos. Sérios não são aqueles que nunca riem. Na verdade, tem muitas pessoas sérias que são muito bem-humoradas, mas sérios, na verdade, na postura, na atitude. Sérios porque tudo que fazem se comprometem. Aquilo que eles fazem, eles atribuem valor genuinamente, porque são sérios. Que você possa, nesses dias, ser uma pessoa cujo caráter é aprovado por Deus. Que você possa manifestar o caráter de Cristo. E que as pessoas vejam em você a diferença. Que você não seja mais um, simplesmente, mas que você tenha um caráter que demonstre realmente a vida de Jesus, a essência de Jesus em você. Que Deus te abençoe muitíssimo.